gente começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é ter você comigo nessa sexta-feira, quando a gente pratica aí esse bate-papo trazendo muita informação para você. Na edição de hoje você vai conferir uma entrevista falando sobre obesidade. Afinal de contas, é uma doença ou não é? E a gente também fala sobre mecanismos que a Prefeitura de Cuiabá adotou como o IPTU sustentável, a fim de fazer com que a população adote novas práticas, já pensando naquela estrutura ideal no universo de mudança climática. Você também confere uma reportagem que vai falar sobre a epilepsia e como o mercado de trabalho cada vez mais se importa com condições comportamentais na hora da contratação. Então você já sabe, prepara o teu café e vem comigo que o Papo com Ela está recheado de novidades. Desde 2023, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou a lei complementar que permite a implementação do IPTU sustentável aqui em Cuiabá. Essa iniciativa vem ganhando espaço em diversas cidades do Brasil e tem um objetivo muito interessante: incentivar práticas ecológicas e premiar quem investe em sustentabilidade. Para explicar na prática como funciona essa modalidade, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a arquiteta e urbanista Carmelina Suquerê. Carmelina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações sobre o IPTU sustentável, né? Quando a gente pensa nessa ferramenta, é uma forma que as cidades têm de impulsionar os seus moradores e a população a pensarem nessa questão da sustentabilidade? Com certeza, é uma estratégia, né, que a prefeitura teve ali de motivar mais os moradores a ter uma vida mais sustentável. Se você for avaliar assim, quais são os critérios, muitas das vezes são critérios simples, como reuso de água, aquecimento da água ou placa solar, coisas assim que, na verdade, a população em alguns setores, em alguns bairros, muita da população já utiliza. Então, é um incentivo, mas é claro que não é só aquilo, porque sustentável é muito mais, muito além disso. Mas eu acho que é muito gratificante, é uma iniciativa, né? Porque em outros países já existe isso muito mais forte, mas é uma maneira de melhorar ali, não só o clima, mas também a qualidade de vida do habitante. E esse IPTU sustentável, a gente tem ali uma modalidade de desconto para quem adere a essas situações, como você já pontuou para a gente: reuso de água, utilização de energia solar, eólica, que aqui não é o nosso caso, né? Aqui a nossa característica é mais a energia solar mesmo. E aí esse desconto, ele é progressivo, ou quem já tem uma dessas características tem os 25% de desconto? Então, é necessário olhar lá, né, os critérios e entregar, assim, seu projeto, seu imóvel lá para o setor para poder avaliar. Então, através dessa avaliação que é feito, que adere ou não, né, esse desconto. Então, assim, eu não posso falar assim, porque eu tenho, eu vou conseguir. Então, deve ter com certeza outros critérios, como imposto, se está em dia, né, com os pagamentos. Então, algumas coisas internas mas nada que foge daquilo que o usuário não consiga. Eu acho que não é nada fora da nossa realidade. E Carmelina, quando a gente pensa no momento que se vive, né, a gente está aí sentindo na pele mudanças climáticas. A gente está vendo que as cidades, de alguma maneira, têm sofrido, seja com enchentes, seja com a questão dos incêndios que a gente viu recentemente, até fora do país, uma situação muito de uma grande proporção na Califórnia, por exemplo. A gente precisa pensar as cidades para essa nova realidade? Com certeza. Na verdade, aqui trazendo para a nossa profissão, né, o arquiteto urbanista, o urbanista em si, ele estuda tudo isso. Então, por exemplo, quando se nasce uma cidade, é feito um planejamento urbano. E nesse planejamento urbano é definido onde que serão as ruas, que precisa ter parques, todos os setores, de acordo com a topografia ali daquela região,
O que acontece é que historicamente, né, na verdade em outros países também, mas o nosso, trazendo aqui para nossa Cuiabá, né, mais próxima, ela nasceu debaixo de um rio, né, o Rio Cuiabá. Então tem toda uma história ali, que ali ela surgiu. Mas não foi feito muito planejamento, né? Não teve. Como você pode ver hoje, a prainha ali que foi, né, fechada. Então, assim, e consequentemente a isso, sem um planejamento, a natureza ela reage, né? Então foi feita uma modificação sem um planejamento, por isso que ocorre alagamento, desabamento. Quando chove, a água ela vai escorrer para onde? Porque não tem uma canalização adequada. Então é um conjunto de fatores, não dá para simplesmente nós falarmos de um fator, é um conjunto. Até, por exemplo, é comprovado que após obra da Copa, aumentou-se aqui as ilhas de calor na cidade. Vocês podem fazer uma pesquisa. Então, assim, é necessário um planejamento maior que isso, né? Que até existe aí um plano de mobilidade urbana e sustentável para a região do Vale do Rio Cuiabá, em andamento pelo governo de estado. Que pensa-se isso, porque não adianta eu pensar só em Cuiabá. Eu tenho que pensar né? É integrado. Não adianta aqui resolver, mas o vizinho ainda tem problemas de esgoto, tem um problema de arborização. De aterro sanitário. Aterros sanitários, você passa ali pela Várzea Grande, você vê ali, né, em certos horários, um odor. Então, assim, é necessário pensar em conjuntos, é claro, não é só o arquiteto urbanista, é um conjunto. Eu falo que ele é um planejador, mas em conjunto com os demais profissionais de cada setor, de cada área. E ali todos ali pensando na cidade, consegue se resolver. Agora, Carmelina, não adianta só a gente pensar daqui para frente. Quer dizer assim, imagino que, como a gente bem disse, Cuiabá nasceu e se expandiu sem um planejamento, de forma desordenada. E é preciso a gente revisitar o que já está pronto, por exemplo, para pensar alternativas. Você disse assim, né? Para onde essa água vai quando chove? A gente tem aí muitos lugares que não permite mais essa água entrar no solo, até para abastecer lençol freático e tudo mais. Vai chegar um momento que a gente vai precisar pensar, olha, eu vou trocar o asfalto aqui por um piso que permita essa drenagem. A gente foi modificando as construções e acabando com os quintais cuiabanos que aliviavam, de certa forma, esse calor e adotando uma estrutura de construção que não condiz com a nossa realidade. Então, pensar também nesse planejamento urbano vai passar por rever o que já está pronto? Na verdade, a gente trata muito a questão cultural. Por exemplo, pensando na arquitetura cuiabana, aquelas nossas casas de adobe, centro histórico, se você for lá meio-dia, né, visitar lá, ou 3 horas da tarde, que seja, um dia ensolarado, que você vê que está muito calor, e você adentrar essas habitações, você vai sentir uma diferença gigantesca de temperatura. É super confortável. Então, a nossa arquitetura local, na verdade, ela precisa desse resgate. Ela precisa ser valorizada. É claro, não dá para nós fazer casas de adobe, ela tem toda uma questão de corrosão ao longo do tempo, mas existem tecnologias mais alternativas e atualizadas para isso. O que acontece muito na prática da construção é que a gente internacionaliza as coisas, sabe? Traz sistemas construtivos de fora e tenta adequar aqui para a gente. E aí, sem esse estudo de clima, aquilo que ela para outro clima não serve para nós. Então, antes de qualquer projeto, seja de habitação, seja de prédio, edifício, casas, é feito um estudo do entorno. Além de condições bioclimáticas, o que é? Temperatura, umidade, ventilação, arborização. Eu não posso pegar um projeto que eu fiz lá em um outro país ou num outro estado e construir aqui. Não vai dar certo, vai ter problemas, porque ele foi pensado para aquela realidade. E isso ocorre também para as cidades. O que nós vemos hoje, como você pode andar aí na nossa cidade, são adaptações, né? E que realmente, se não pensar não somente no hoje, mas no futuro, que é o que a sustentabilidade traz como conceito, pensar não no hoje, mas também nas próximas gerações, precisamos sim repensar a valorização cultural e também o que isso vai se manter daqui ao longo dos anos, né? Então, quando se trata, por exemplo, um tema muito
atual hoje é a questão das cidades inteligentes. O que é essa cidade inteligente? É o uso da tecnologia da informação para facilitar o dia a dia. A dinâmica da cidade. A dinâmica da cidade. Mas para que isso ocorra, é necessária a integração. Não adianta eu ter uma cidade inteligente em Cuiabá, e Várzea Grande, e Poconé, e elas estiverem fora. E aí não é inteligente, porque não tem essa conversa. Então é preciso pensar num contexto global, mas também não internacionalizar as coisas. A tecnologia da informação, a tecnologia veio para nos dar suporte e não substituir, como é uma ilusão falar da inteligência artificial. Ela é um suporte, mas quem é a cabeça pensante somos nós. É a mesma ideia. Uma ferramenta. É uma ferramenta. E me diz uma coisa, você disse assim, pode verificar que depois das obras da Copa nós tivemos um aumento das ilhas de calor. Isso se deu pelas obras que foram construídas na intervenção do trânsito, por exemplo, ou porque veio um número maior de pessoas para cá e a gente precisou expandir o número de habitações? Porque conversando com alguns outros profissionais, eles diziam assim, você pode pegar uma imagem aérea, uma imagem de satélite, de como era, por exemplo, o Despraiado. Nós tínhamos muitas áreas verdes e que elas acabaram sendo suprimidas para a construção de habitações. Então, houve uma redução do número de árvores. Queria que você pudesse falar um pouco desse fenômeno do aumento das ilhas de calor. Se dá justamente pela redução das árvores? Também, porque a árvore ela é o respiro da cidade, né? Ela é o pulmão da cidade, digamos assim. E quando você retira ela, além de ter um problema de temperatura, né, porque não existe essa fotossíntese da planta que nos faz ter essa sensação de conforto térmico mais agradável, quando chove, o que aconteceu exatamente a questão da Copa? Excesso de concreto na cidade. Então, houve muitos viadutos, ampliações, ótimo, necessitávamos, porém muito concreto. E aí substitui ali a grama, a terra, ali a drenagem que a cidade precisa e colocou-se muito concretos e asfaltos. E com isso, além da temperatura, não há um bom escoamento, como a gente pode presenciar quando tem chuva. Se choveu hoje, se chover agora aqui, final do dia, ou início, ou qualquer horário durante o dia, e se chover e você pegar e tentar sair da cidade, se direcionar a algum lugar, você vai ter um problema, você vai ver várias situações ali. Aí é falta de drenagem. O que isso significa? A água ela não tem para onde escoar. Aí vem juntamente com o lixo, aí aquela água suja, e aí vem o mau cheiro, aí vem as doenças, aí afeta principalmente a população de baixa renda que está ali próximo a esses córregos. Então é uma consequência ali, né? Um dominó, né? Dominó. Uma coisa vai... Exatamente. Por quê? Porque só pensou-se numa estratégia, é Copa, é viaduto. Eu resolvi o problema do trânsito? Tá, mas e os outros? Afetou. Então precisa se pensar no todo, né? Para ter uma boa solução. E, consequentemente, isso, o número de população, sim, o número de construção. Porque diminui ali as áreas verdes das cidades e constrói-se casas, esquenta mais a cidade. E como que a gente pode superar isso? Porque assim, consequentemente, se a gente tiver que expandir o número de construções, essas árvores, de alguma maneira, elas não serão poupadas, né? É aí que a gente precisa pensar estrategicamente nos parques, a exemplo do que a gente tem o Mãe Bonifácia, que não é só um parque, mas é uma unidade de proteção também? Também, mas assim, toda cidade nós temos um plano diretor. Plano diretor, ela fala o que pode e o que não pode. Por exemplo, você pode passear ali na cidade, no centro, em alguns lugares, e você vai ver muitos terrenos que estão assim, você vê que tem proprietário, tá até limpo, mas tá ali há anos sem construir. Uma especulação imobiliária. Especulação. E aí, por exemplo, vou construir, fazer um novo imóvel, seja qual ele for. Existe um plano, né, de que você pode estar fazendo, se eu posso construir ali, até quantos pavimentos. Tem várias... calçado, tem que ter muro. Exatamente. Por isso que existem as leis e as normas urbanísticas. Se eu compro um terreno hoje, eu não posso construir 100% nele. Existem regras, afastamentos, existe coeficiente de permeabilidade, que é o quanto que
que essa água da chuva vai absorver, tem que ser permeável, que nós chamamos, por isso o uso do piso drenante também é uma estratégia. Então existe uma série de fatores que vai contribuir para um bom andamento dessa cidade. O que acontece muito é que existe, assim, agora, né, nos últimos tempos tudo estão se atualizando, ainda bem. Mas existem municípios que não têm plano diretor, por exemplo. Ou que o plano diretor está muito defasado. Está defasado, né? Necessita de atualizações. São 10 em 10 anos que ele precisa ser revisto? Isso, de 10 em 10 anos. E a gente tem município que está 17, 20 anos sem Exato. fazer essa Aí coisa, são né? esses profissionais da área que vão estudar a cidade, avaliar como é que está hoje, qual seria a solução. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Então precisa discutir com a população. Todo planejamento de cidade tem que chamar através de auditorias, de assembleias, audiências, ouvir a comunidade, fazer de acordo com o que ela espera. É claro que nem tudo a gente consegue, mas assim, ter esse diálogo. Então são processos. O que acontece é que esses processos muitas das vezes pulam-se, né? E acaba-se não aprovando o que realmente deveria. Então, por isso esse caos. Mas acredito que tudo tem solução na vida, né? E eu acho que essa iniciativa do IPTU sustentável é uma delas. Eu acho que isso aprimora. Assim, quando você, por exemplo, você mora num condomínio, acho que uma coleta seletiva resolveria. É um item, mas se for com parte dele, né? Começa por aí, né? Eu acho que, consequentemente, virão outros planos para poder melhorar a nossa qualidade de vida. E essas são medidas que a gente precisa, de alguma forma, envolver a comunidade, porque não é só partir do poder público, né? Deve ser um esforço concentrado nessa medida de pensar em ações sustentáveis, porque as mudanças estão aí e estão batendo com toda a força na nossa porta, né? Exatamente. Então, são estratégias, por exemplo, a questão da mudança climática é algo que não tem o que fazer. Você precisa, uma construção hoje, daqui 50 anos, ela não vai conseguir se subsistir, vai ser difícil, né? Então, precisa se pensar em construções e materiais sustentáveis, como eu dei o exemplo das casas de adobe, tem tijolos de solo cimento, que pega o adobe e o cimento, então já é uma estratégia mais inovadora. Madeira, né, desde que certificada, também é um ótimo material. Muitas das habitações hoje, culturalmente, não gostam de uma casa de madeira, né? Então, assim, existe sim muitas tecnologias que se perderam, né? Nós chamamos de arquitetura vernacular, sabe? Vernacular, que é aquelas tecnologias antigas, como casa de adobe, de taipa. Claro que tudo você pode trazer de uma maneira mais contemporânea, dentro da nossa realidade. E não trazer uma coisa de fora, né? Que talvez não sirva. Não que tudo não sirva, não. Precisa estudar, avaliar e adequar para a nossa realidade. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Agora um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas. E para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para que você possa anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada. Então pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. A sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. O papo faz uma breve pausa e volta já. Não saia daí. No dia 4 de março foi celebrado o Dia Mundial da Obesidade, uma data criada para conscientizar sobre os impactos dessa condição na saúde e incentivar a prevenção e o tratamento. Aqui em Cuiabá, os números são preocupantes. De acordo com a pesquisa Digitel mais recente, 27,2% dos adultos da capital são obesos, colocando a cidade como a quarta capital que apresenta os maiores índices do país.
Além disso, a obesidade atinge mais mulheres do que homens. Mas o que está por trás desse cenário? Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje a médica Natasha Slessarenko. Doutora Natasha, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre obesidade. No mês de março, a gente tem o Dia Mundial, que se propõe a discutir essa temática. E por que a gente vê cada vez mais pesquisas como a Vigitel mostrando que a população cuiabana está aí entre as 4 capitais com maior número de obesos no Brasil? Qual é o comportamento que a gente tem adotado que tem contribuído para esse contexto? Michele, que prazer estar aqui com você, é sempre uma delícia estar aqui conversando com você, uma mulher aí que é um expoente dentro do jornalismo e que traz sempre esses temas tão relevantes e importantes para a gente conversar. Mas vamos lá, vamos começar então falando aí da obesidade aqui no nosso Mato Grosso, a obesidade aqui na nossa Cuiabá. A obesidade é uma doença, isso a gente sabe, até tem havido aí discussões se é uma doença ou se ela predispõe a doenças. Mas, por enquanto, ainda se aceita que a obesidade é uma entidade, é uma doença. A obesidade, ela é uma pandemia. A gente percebe que existe aí muitos obesos. O mundo todo está sofrendo com isso. Então, a Organização Mundial de Saúde estima que exista pelo menos 1 bilhão de pessoas não obesas, mas com acima do peso. Eles chamam de acima do peso. Aí dentro desse acima do peso a gente tem o sobrepeso e tem a obesidade. Aqui no nosso estado, especialmente aqui na nossa capital, né, a gente percebe aí mais uma cifra ruim, né, para nossa querida Cuiabá, que é a questão da obesidade. Ela é a 4ª cidade, né, a 4ª capital aí com maior número de obesos no Brasil. Eu acredito que isso se deve muito à comida regional aqui, então a gente tem muita mandioca, muita farinha e também a falta de atividade física, porque se a gente for colocar aí numa ponderação, o que é a obesidade? Nada mais é do que eu comer mais do que eu gasto. Então é um equilíbrio. Se você tem esse equilíbrio do que você ingere, e se você ingere uma comida de qualidade, aliada ao gasto energético maior, está tudo certo. Mas infelizmente a gente percebe que a atividade física e a má alimentação perseguem aí não só os brasileiros, mas a nível mundial. Então a recomendação que se tem de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável, com mais alimentos in natura. O que é isso? Alimentos que eu como cru, com mais verduras, com mais legumes, com mais frutas, com alimentos minimamente processados. Isso não é uma realidade. O que a gente vê na imensa maioria das famílias é um ambiente extremamente obesogênico, com muita fartura e de comida de baixa qualidade, com poucos nutrientes, mas altamente rica em calorias, em sódio, em glutamato monossódico, em acidulantes, corantes, conservantes. Então, assim, açúcar, sal e óleo, né? Exatamente. Então, a grande questão é descasque mais e desembrulhe menos. Então, a ideia é essa, que a gente use mais para descascar frutas ou mesmo verduras como in natura e desembrulhar menos. Hoje a gente vê o consumo aí dos chamados sucos artificiais, que é muito, mas muito rico em açúcar. A gente vê um consumo exagerado dos alimentos ultraprocessados, das bolachas recheadas, dos biscoitos, das sopas aquelas sopas que faz de pacote, enfim. Tudo isso é muito ruim. Aliado a isso, a gente tem um mundo aí, uma inovação, a tecnologia que te leva a não fazer absolutamente nada. Antes você pelo menos se levantava para abrir um portão, para ligar uma televisão. Hoje em dia tudo na base do controle eletrônico. Você aciona e de fora de casa você já abre o portão, você acende a luz, você abre a porta. Então você faz o mínimo possível. E o recomendado é de ter no mínimo 150 minutos por semana de uma atividade física moderada. E não se faz. Então com isso você tem esse desequilíbrio. Isso a gente tem
Segundo o trabalho da Fiocruz, 56% dos adultos no Brasil hoje estão com obesidade ou sobrepeso, tá? Estão acima do peso, que a gente chama. Mas tem um trabalho mostrando que, se continuar no ritmo que está, vai aumentar em 2044, ou seja, daqui a 20 anos, nós teremos 3/4 da população, ou seja, 75% da população brasileira vai estar com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, isso é muito. E se a gente for considerar as crianças, então, meu Deus, aí que o desconforto fica ainda maior. Eu queria lhe perguntar o seguinte, doutora, porque a senhora falou assim, as bolachas recheadas, os sucos artificiais, o que, de alguma maneira, está presente na alimentação das crianças. Exato. Esse consumo na infância, ele reflete na vida adulta, mesmo que eu tenha uma mudança de hábito? Com certeza. O que a gente sabe, trabalhos científicos já muito bem estruturados e muito bem desenhados mostram que crianças que chegam aos 7 anos de idade com sobrepeso ou obesidade, elas vão ser em 70% a 80% das vezes adultos obesos. Então, a gente precisa cuidar dessa criança, na verdade, Michele, ainda dentro da barriga da mãe. Essa é a grande questão, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que desde o momento da concepção, daquele momento em que começa a surgir uma nova vida, da união do óvulo com o espermatozoide, aquele ambiente que essa criança encontra ali dentro do útero já vai fazer a programação para ela do que ela vai ser no futuro. É o que a gente chama de teoria da programação metabólica ou teoria do programming. Então isso também já está muito bem estabelecido, já é discutido isso e falado muito desde a década de 70, que se fala muito nessa teoria da programação metabólica, que leva em conta a questão genética, obviamente, a genética está ali, não dá ainda para a gente mudar como a gente gostaria de mudar a genética, mas a questão ambiental é muito forte. Então, se você tem um ambiente intraútero, que a mãe fuma, que essa mãe bebe, que essa mãe consome drogas e outras drogas que são drogas ilícitas, se essa mãe se alimenta mal, se essa mãe come muito fast food, muitos produtos processados, ultraprocessados, essa criança já vai nascer com toda essa memória para isso. Aí ela nasce, não é amamentada ao seio, ela recebe aí uma alimentação complementar sem orientação médica. Então, assim, todo esse caminho que ela percorre, toda essa trajetória pode ser realmente bastante conturbada e trágica, levando essa criança, então, a ser um adulto obeso. E qual é o problema, né, de ser obeso, né? Então, a gente sabe que, como a gente começou falando, a obesidade é uma doença. E como uma doença, o indivíduo obeso ele é um indivíduo inflamado. É como um indivíduo diabético. Então, a gente sabe que tudo que decorre dessa inflamação. Então, um indivíduo obeso é um indivíduo que tem mais chance de ter pressão alta, é um indivíduo que tem mais chance de ter infarto, derrame, é um indivíduo que tem muito mais chance de ter problemas para dormir, a apneia do sono, problemas respiratórios, é um indivíduo que tem mais osteoporose, além da estigmatização social, é um indivíduo que tem mais chance de ter dislipidemia, que é colesterol alto, e às vezes apenas a perda de peso faz com que o indivíduo deixe de tomar remédio para pressão, deixe de tomar remédio para diabetes, deixe de tomar remédio para colesterol. Então, mostrando aí o impacto que a obesidade, o impacto que o aumento do peso tem sobre a saúde daquele indivíduo. A senhora começou dizendo assim, existe uma controvérsia, né, se a obesidade é ou não é uma doença, por enquanto é considerada uma doença, porque existe um movimento que fala muito da questão da gordofobia, né, que até o sistema de saúde não estar adaptado para atender essas pessoas a contento, de considerar que simplesmente o fato de estar acima do peso é uma condição preocupante, mesmo que os exames não tragam isso. Como é que o universo médico lida com essa situação? Nossa, Michele, muito, muito, muito oportuna a sua pergunta. Agora, no final de janeiro, questão de um mês e pouco atrás, saiu um artigo numa grande revista médica, no Lancet, questionando aí, trazendo à tona a problemática da obesidade.
Então, dois conceitos, duas questões fundamentais foram colocadas. Uma delas é essa que você está falando. Às vezes o indivíduo é obeso e os exames estão normais, e aí aquela história do gordinho saudável, né? Então, hoje se classifica muito bem a chamada obesidade clínica e a obesidade pré-clínica. A obesidade clínica, então, isso foi esse artigo agora de janeiro que trouxe isso para o mundo médico. A obesidade clínica é aquela onde o indivíduo já tem repercussões sistêmicas da obesidade. Então, ele já tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ou ele já tem uma hipertensão pulmonar, ou ele já tem uma pressão alta, ele já tem uma esteatose hepática, alteração nos exames, isso, a gordura no fígado, alteração dos exames laboratoriais, o indivíduo já fez uma pancreatite por depósito de gordura no pâncreas, ou ele já desenvolveu um diabetes, ou seja, ele tem alterações laboratoriais e tem exames mostrando isso, ok? Essa é a obesidade clínica. E tem a chamada obesidade pré-clínica, que aquela obesidade é um gordinho saudável, que não tem nenhuma alteração nos exames. Então essa pessoa pode ficar tranquila? É claro que não. Então essa discussão foi trazida à tona. Por quê? Porque a gente sabe que esse indivíduo, com o tempo, ele vai passar a ter aí as alterações metabólicas, as alterações laboratoriais que são próprias aí do obeso, tá? Então essa discussão foi trazida agora. A outra grande questão que se trouxe nesse estudo, então uma foi essa de dividir a obesidade clínica e pré-clínica. E a outra é a questão da caracterização da obesidade. Porque hoje você caracteriza o indivíduo como obeso ou não obeso, ou com sobrepeso, pelo IMC. Em adulto isso é bem clássico, né? Então o IMC de 18,5 a 24,9 é um IMC normal. O IMC nada mais é do que uma medida que é o peso dividido pela altura do indivíduo ao quadrado. E não leva em conta aí o sexo, não leva em conta a massa muscular, não leva em conta a massa de gordura. Então ele questiona por que o IMC sozinho tem feito todo esse diagnóstico da obesidade. E coloca aí que o diagnóstico da obesidade deve lançar mão de outros parâmetros. Quais seriam esses outros parâmetros? A circunferência abdominal, a razão entre a cintura e o quadril, a razão entre a cintura e a altura, a quantidade de gordura corpórea, que é vista por um exame, ou pelo DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro, ou pela impedância, que também dá para fazer. Então, colocando aí mais ingredientes para se fazer o diagnóstico, e está correto. Isso no adulto. E na criança? Na criança a gente usa o IMC, e a gente usa também para criança com menos de 2 anos a relação peso-comprimento, que também tem deficiências, mas a gente pode aí também acrescentar outros parâmetros, a medida de pregas, a medida da circunferência abdominal, são outras medidas que têm aí também sido levantadas para ajudar no diagnóstico. Porque veja, você às vezes tem uma pessoa com 100 e poucos quilos, mas ele pode ser um fisiculturista que é puro músculo. Então, mas ele, se fizer peso sobre altura ao quadrado, ele vai ser categorizado como um obeso, e às vezes até um obeso grau 1, 2, 3 também, enfim. E que não é. Na verdade, ele tem a massa muscular. Então, esses dois questionamentos da obesidade clínica e da pré-clínica e outras maneiras de se enxergar a obesidade estão sendo trazidas à tona. Foram 53 instituições e profissionais que só lidam com isso, que escreveram esse artigo, que está fantástico. Aliás, quem gosta de assuntos médicos aí, vale a pena escutar, ler sobre isso. E é um artigo denso, é um artigo bem completo, mas que fala exatamente isso, dessa problemática do diagnóstico da obesidade, né? Agora, doutora, a senhora trouxe para a gente dados apontados pela OMS de como o avanço da obesidade deve se dar nos próximos 20 anos. Ao passo que a gente sabe que todo o contexto favorece, uma vez que o avanço tecnológico exige cada vez menos da gente esse esforço, a rotina insana muitas vezes
é usada como desculpa para que essa atividade física não esteja aconteça. presente, exato. E como é que a gente vai dar conta disso, né? A população, qual é o caminho para que a gente retome hábitos mais saudáveis, uma vez que, como a senhora já disse, o prognóstico é de uma piora considerável? O prognóstico é meio sombrio, né? Se a gente for imaginar aí toda essa inovação, a tecnologia ao nosso favor, mas a gente tem que realmente voltar ali para aquilo que os nossos avós nos ensinavam. A atividade física é fundamental, então coloque ela no seu dia a dia. Não consegue ficar 40, 50 minutos dentro de uma academia, não consegue ficar 40, 50 minutos andando ali no seu bairro, é perigoso, eu não tenho tempo, não consigo. Coloque no seu dia a dia pequenas alterações, como por exemplo, desça 2 pontos de ônibus antes do seu ponto, tem escada rolante, tem elevador e tem escada comum no shopping, eu vou subir de escada comum, eu vou descer de escada comum. Coloque a atividade física no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu tive uma doença em 1996, fui diagnosticada com endometriose. Aliás, nós estamos aí no mês da endometriose, né, no Março Amarelo. E o médico me operou, eu tive 2 gestações, botei DIU e continuava com muita endometriose. Ele falou, não sei mais o que eu faço com você, eu preciso que você faça muita atividade física. Porque a atividade física, é claro que tudo que é muito é ruim, mas a atividade física moderada, ela é anti-inflamatória. E a endometriose, assim como diabetes, assim como a obesidade, são doenças inflamatórias. Então, existem aí mecanismos pelos quais a atividade física, além de fazer você perder peso, ela atua sobre a inflamação dessas doenças. E eu comecei então a andar, e eu achava que demorava muito a andar, comecei a correr, e hoje assim, eu não consigo mais viver sem atividade física. Quando eu escutava isso, eu falava assim, essa pessoa não tem noção, como é que alguém pode conseguir? Mas é a mais pura verdade. Hoje eu estou com 57 anos, tem mais ou menos uns 18 anos que eu tenho uma atividade física muito regular na minha vida. Hoje a gente vê, doutora, eu queria até perguntar a eficácia disso para a senhora. A gente vê, principalmente depois da pandemia de Covid-19, que a gente teve que ficar mais ali, recluso, né? Mais recluso. Então surgiram aqueles treinamentos físicos que falam de método de queima prolongado ou HIIT, que é uma atividade mais intensa num curto período de tempo. Ela também seria apropriada nesse aspecto? Não, com certeza. Com certeza é apropriada. Tudo que faz você mexer o corpo é apropriado. E você tem que procurar aquilo que você gosta. Eu tenho amigas que falam, eu me inscrevi na academia, agora que eu paguei vai doer no bolso, eu vou. Mas se ela não gosta de academia, não adianta. Então vai procurar uma atividade física que você goste. Vai procurar um crossfit, vai procurar dança, vai procurar natação, beach tênis, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai se correr, exercitar, né? É sair do sedentarismo. Isso faz muita diferença. E, obviamente, cuidar do outro prato da balança, que é a questão da alimentação, que é aquele equilíbrio que a gente falou. Não adianta você também se exercitar muito se você chega em casa e se empanturra de comida, e de uma comida de baixa qualidade, com calorias vazias, com muito sódio, com muito açúcar. E a inflamação permanece. A inflamação permanece. Esses alimentos aí ajudam a manter a inflamação. Então, descasque mais, né? E desembrulhe menos. Essa é a grande dica, entendeu? Olhe nos rótulos das coisas. Quando você começa a ver um rótulo e tem muito nome difícil, certamente aquilo ali é ultraprocessado. O que é ultraprocessado? É um alimento que passou por diversos processos químicos de industrialização para ele chegar onde ele está. Então, assim, é um alimento ruim do ponto de vista nutricional, porque ele costuma ter muita caloria, muito sódio, poucos nutrientes. Então, assim, procure mais os alimentos in natura. Isso sim vale a pena. E ensine as crianças, porque o exemplo arrasta. Não adianta absolutamente nada você dizer, olha, é importante você comer verduras, legumes e frutas se você não come. Uma criança até 1 ano, 2 anos, você engana. Depois ela vai perguntar, mas por que eu tenho que comer e você não, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a você. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe
todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então fica o meu convite, inscreva-se. Tá vendo esse QR Code que aparece na tua tela? Pega o celular, aponta a câmera para ele que já vai te dar o caminho certinho para que você possa fazer parte dessa nossa comunidade. Fica o meu convite, inscreva-se porque assim você não perde nenhum assunto do papo. O avanço tecnológico e a presença cada vez mais intensa da inteligência artificial faz com que o mercado valorize cada vez mais a inteligência emocional dos profissionais. Uma pesquisa recente do LinkedIn com mais de 1.200 empresas revelou que 7 das 10 competências mais buscadas são comportamentais. No mundo corporativo, as habilidades técnicas são essenciais, mas cada vez mais o que tem feito diferença no mercado de trabalho são as chamadas habilidades comportamentais. Mas o que isso quer dizer? Seria o conjunto de habilidades e comportamentos que os candidatos desenvolvem ao longo da sua carreira, como a comunicação. Eu falo sempre que a comunicação ela é a habilidade mais desejada pelos RHs. As pessoas que se comunicam melhor, elas ocupam os melhores cargos e possuem os maiores salários nas organizações. Além de melhorar o relacionamento no ambiente de trabalho, essas habilidades ajudam a gerenciar emoções, enfrentar desafios e inspirar equipes. E os profissionais que dominam essas competências tendem a se destacar pela sua capacidade de liderança. Profissionais que desenvolvem essa habilidade de liderança, de servir, de acompanhar, de delegar e não delargar, né? Que é o caso do chefe, ele consegue se destacar no mercado. E olha só que interessante, existe um estudo em que revela que mais de 85% das pessoas, quando elas pedem a demissão da sua liderança, porque não aguenta mais aquele chefe que não tem habilidades de liderança. Então ele pede a demissão do líder e não do CNPJ. Muitas vezes ele gosta muito ali do local, ele gosta das atividades que ele faz, mas a liderança já está insustentável. No contexto de automação e inteligência artificial, habilidades comportamentais são ainda mais relevantes e desejáveis. Saber como se comportar, se comunicar e lidar com adversidades torna o profissional mais preparado para o mercado de trabalho. A melhor forma dela se destacar é desenvolvendo essas habilidades por meio de cursos, formações. Hoje existem diversos cursos, por exemplo, de oratória. Aqueles profissionais que participam de cursos de oratória, onde vai ensinar diversas técnicas de comunicação, de como se comunicar melhor, de como se comunicar com cada estilo comportamental do outro. Que a comunicação não é o que nós falamos, é o que o outro entende. Então, aquele candidato que, por exemplo, ele participa de um curso de oratória, nesse curso eles vão ensinar como você se relacionar, como você se comunicar com uma pessoa que é sinestésica, uma pessoa que é auditiva e com uma pessoa que é mais visual. Participando também de cursos na área da inteligência emocional, vai ser ensinado de como você gerenciar as suas emoções. Não é o que o outro faz com você, é o que você faz com o que o outro faz com você, é como você vai reagir nas situações de adversidade. Para o especialista em recursos humanos, o cenário atual exige investimento em habilidades comportamentais, pois são elas que garantem a adaptação e o sucesso a longo prazo. Eu falo sempre que as pessoas são admitidas pelas suas habilidades técnicas, que é a sua formação, a sua experiência, o seu conhecimento, e são demitidos pelo seu comportamento. Por exemplo, na questão da inteligência emocional, aquele colaborador que ele já não chegou no horário, ele foi para o serviço, o pneu do carro furou, aí ele chega e ele passa o dia inteiro reclamando. Nada disso vai adiantar. Se ele tiver uma inteligência emocional, ele vai entender que é uma situação que acontece, ele vai ressignificar esse momento de adversidade e ele não vai ficar reclamando o dia inteiro que o pneu dele furou, que ele não conseguiu chegar no horário. Então, as pessoas que desenvolvem a inteligência emocional, sabem gerenciar as suas emoções, elas vão se destacar no mercado.
No mundo, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem com a epilepsia. No Brasil, esse número está na casa dos 2 milhões, mas a maior parte dos casos pode ser controlado com a ajuda de medicamentos. Você sabe que fatores influenciam nessa condição? O Papo Saúde te mostra agora. Diferente do que muitos pensam, a epilepsia não é uma doença única, mas um conjunto de distúrbios que afeta pessoas de todas as idades. No caso das crianças, os desafios são ainda maiores, já que podem ser afetados direta e indiretamente o desenvolvimento e interação social nessa fase inicial da vida. De uma maneira geral, a epilepsia, se a gente for pegar a grande maioria da população, a gente tem um misto, né? Mas se a gente for para escolher, a criança tem muito mais de ordem genética, né? Que a gente acredita que seja genético, né? Porque são separadas em epilepsias autolimitadas da infância, então tem crianças que vão ter epilepsia na infância e que some na adolescência. A incidência de epilepsia é maior em crianças e idosos. No caso infantil, fatores genéticos costumam ser os principais responsáveis, enquanto nos idosos, a condição pode surgir devido a AVCs, tumores e outros acidentes neurológicos. Quando você vai no médico, o que o médico tem de principal para investigar um paciente independente só da habilidade dele? O exame físico. Na epilepsia, existe uma especialidade para isso que chama-se epileptologista, ou seja, é um neurologista que se subclassificou, se subespecializou em epilepsia. E aí a gente dá o nome de epileptologista. Para a gente avaliar a doença epilepsia, eu preciso presenciar uma crise. Então eu preciso ver uma crise. Eu fazer o exame físico num paciente de maneira completa, como o exame neurológico que a gente faz, ele é apenas uma pequena parte do processo, porque o sintoma eu não estou vendo no momento. Então é um conjunto da obra, então a gente precisa de coisas que às vezes a gente não vai conseguir com a habilidade sozinha. Então você precisa de abrir mão principalmente de um eletroencefalograma, que vai avaliar a atividade elétrica cerebral. Além da dificuldade no diagnóstico da doença, há outro grande desafio, o estigma social. O preconceito contra pessoas com epilepsia afeta a vida pessoal e profissional de diversas maneiras. Então ainda tem-se aquele preconceito com quem é epilético. Você não arranja, no adulto, você não arranja trabalho, você tem que se aposentar precocemente, você não é tido como útil para nada, porque você tem crises. Imagina uma criança que convulsiona no meio de outras que não sabem o que é aquilo, que são episódios extremamente provocativos e traumatizantes para quem nunca viu. Imagina crianças que nunca viram acontecer e aquela criança ter que encarar aquela sala de aula de novo, ou aquele ambiente social. É muito difícil essa adequação, ainda mais com o estigma que existe na sociedade, porque até o professor hoje não está preparado para isso em sala de aula. A epilepsia pode ser controlada com tratamento adequado. A maioria dos pacientes responde bem à medicação, mas há casos mais complexos que exigem alternativas terapêuticas. A epilepsia não tem vários tratamentos. O basal para todos é medicamento, como toda a grande maioria da medicina acaba sendo medicamento, né? Que a gente tem uma tendência a ser menos invasivo, né? Então a medicação é 70%, 80% das opções terapêuticas que a gente tem. 20% ou um pouquinho mais são outras ferramentas terapêuticas que seriam mais incisivas ou mais agressivas para tipos específicos de epilepsia. O diagnóstico correto é imprescindível para definir a melhor abordagem. E quanto mais rápido a epilepsia for controlada, menores os impactos no cérebro e na qualidade de vida do paciente. Se eu não consigo controlar de maneira efetiva aquele paciente, ele vai ter repercussões negativas no cérebro pela falta de controle. Então, eu não posso ficar esperando anos a fim para tentar várias combinações e coisa e tal. A gente tem definições de epilepsia refratária, que se em até 2 anos, com 1 ou 2 esquemas terapêuticos, você não conseguiu um controle adequado da epilepsia, você tem que é importante, de maneira significativa, você buscar outras opções terapêuticas. Toda definição da epilepsia é transitória. A crise dura muito pouco tempo, ela dura menos de alguns minutos, não ultrapassa geralmente 5 minutos. Então aquele paciente vai voltar a ser quem é ela daqui a pouco. Então, entendendo que esse processo é transitório, a gente sabe que aquele paciente tem solução, tem tratamento, né? E se ele bem tratado, ele pode retornar à vida normal, dependendo do tipo de epilepsia.
hoje quem participa conosco do Papo Poesia é o imortal Fernando Tadeu. Ele é ocupante da cadeira 33 na Academia Mato Grossense de Letras, que tem como patrono Mariano Ramos. Tuiuiu, de nossas necessidades, faço histórias, ponderações, estudos, explicação comum de tuiuiu eu tenho. Ele passou da conta de crescer, o tuiuiu. Quando acorda e abre as asas, ultrapassa as bordas do amanhecer. Deste modo, o espaço aéreo só comporta um. O tuiuiu é tão grande, que, ao levantar voo, o céu sai de perto. Por fim, Senhor meu, por fim, quando um tuiuiu vai a óbito, porque nesta vida não falta adversidade. Quando um tuiuiu vai a óbito, as borboletas requisitam guindaste, pelo menos para as penas do lado do coração. E com poesia a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela, agradecendo a você que ficou conosco até este momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa. Me conta, o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!